Diretoria, a vida do São Paulo continua complicada. Hoje no Morumbi contra a Portuguesa, o São Paulo jogou outra partida muito ruim, com mil dificuldades, não acertou quase nada ofensivamente. O Crespo, por algum motivo que sabe, sei lá qual é, ele resolveu trocar a dupla de zaga e vamos fazer teste, ou sei lá, trocou todos, né? Às vezes joga com três, trocou a zaga toda. O São Paulo se embalanou na defesa, toma 1-0 da Portuguesa, não joga nada, Caleri perde um gol na cara, na sequência o São Paulo tem dificuldade até que entra o Pedrinho, que é um garoto da base, que estava jogando a copinha e foi chamado para o time principal. Ele faz uma jogada totalmente ali individual, uma enfiada de bola espetacular para o Caleri, o Caleri empata o jogo. Na sequência, pênalti para a Portuguesa. E na sequência, a Portuguesa, no segundo contra-ataque, faz 3-1 no Morumbi. O São Paulo ainda desconta com o Caleri, faz aquele abafa nos 3, 4 minutos que sobravam ali de acréscimo, que nada adiantou e tal. Ponto continua sem encontrar uma maneira de jogar, parece muito preso àquela coisa de ter que ter dois jogadores abertos, a opção 4-4-2 não existe mais no futebol brasileiro, é um negócio surreal. Todos os treinadores usam o mesmo sistema tático para espelhar o adversário. O ponto é, você tem dois pontas? Não, então você tem que mudar. Porque se você só tem o Ferreirinha de um lado, o Lucas hoje é um jogador mais centralizado do que ponta, você tem que mudar, né? O Luca foi jogar aberto pela direita. O Luca funciona melhor, na minha cabeça, no meio. O Luca é um jogador mais cadenciado, de mais posse de bola. Entrou esse menino Pedrinho, ele veio um pouco mais atrás buscar a jogada e criou oportunidade. Você tem aí no Marco Antônio, enfim, você tem jogadores ali para povoar o meio de campo do São Paulo. Você não tem muitos pontas para jogar aberto. Então talvez o Crespo esteja insistindo numa formação que vai acabar, não por improvisar alguém, mas por abrir jogadores que não têm as características, por exemplo, que tem o Ferreirinha, que foi o principal causador de jogadas ofensivas do São Paulo. Quando o jogador driblador apela, entre aspas, para que todas as jogadas do time passem por ele e sejam jogadas individuais, é porque no coletivo não tem nada funcionando. Ainda é cedo? Mais ou menos, cara. É o time do ano passado. Então, assim, não tem nenhum padrão de jogo e tal. O Crespo vai começar a ser cobrado já se ele continuar inventando moda e não botar o São Paulo para ganhar jogo. Porque sábado é o Palmeiras fora de casa. Se acontecer, o espaço vai ficar curto para tentar a vaga no Paulistão, embora eu acho que seja absolutamente possível, porque o campeonato estadual é muito fraco. Mas tá ruim, cara. Tá muito ruim. O São Paulo não apresenta evolução nenhuma, tá bem ruim. Sei lá, coisa feia. Ontem no São Paulo, o placar eletrônico não estava funcionando, o reconhecimento facial pifou. Negócio terrível, cara. Não tem dinheiro nenhum, não. Os caras estão aí. Os clubes de São Paulo que tem dinheiro, o Palmeiras. Lógico, tem o Bragantino, se for olhar. O Mirassol tá ajeitadinho, mas dos grandes mesmo, só o Palmeiras. O resto, né, já tiveram, já foram, mas agora não. Em campo, eu não achei o jogo ruim, não. Achei o jogo até divertido, animado. Lógico que tecnicamente não, né? Não era para se esperar. Mas foi um jogo animado, porque a Portuguesa, eu imaginava que ficaria só recuada, e ela chegou atacando o São Paulo. Surpreendeu o São Paulo, já no primeiro tempo. Ela poderia já ter conseguido coisa melhor no primeiro tempo. E aí, quando ela faz os gols, o time do São Paulo só começou a reagir depois que tomou gol. Foi um negócio esquisito, né? E o Caleri teve uma atuação muito curiosa, porque ele fez 2 gols, mas ele perdeu talvez o gol mais incrível da vida dele, ele perdeu um gol inacreditável. São Paulo lutou, fez o que pôde, mas realmente o time da Portuguesa só ajeitadinho, só arrumadinho e acabou vencendo a partida, teve mérito para vencer, mereceu a vitória. E no final o Caleri até acabou falando que está sentindo essa influência, que mandaram embora o CEO, né, do futebol, que era o teórico sucessor do Júlio Casares, o Carlos Magno, acabou saindo. Então, era um cara que estava no dia a dia lá no CT. Enfim, a gente não vê perspectiva nenhuma para o São Paulo. Nenhuma. Nada. Trocou o Júlio Casares, entrou o seu Harry aí, mas não dá nada. E não tem ninguém. Você olha, o São Paulo tem eleição no final do ano. Não tem ninguém. Olha lá, olha a lista de candidatos. Não vai mudar nada. Não tem nada diferente do Júlio Casares. São todos daquele pessoal que veio lá do grupo do Juvenal Juventus, em vários grupelhos separados. Não vai mudar nada. Está tudo igual. Sem perspectiva. São Paulo pode até, dentro de campo, conseguir alguma coisa, os jogadores se superam, etc. Bom, a Ponte Preta está devendo para todo mundo, sem pagar jogador, fazendo um calote horroroso. Ganhou a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, então por que não? Agora está na realidade dela, né? 0 pontos, 0 gol e tal. Então você consegue, mas uma coisa muito eventual, no mata-mata. Mas São Paulo não é que ele perdeu ontem, ele não tem perspectiva. Não tem perspectiva nenhuma. É um negócio terrível. Uma coisa assim, sem nenhum... Fala, o que o São Paulo pode fazer para melhorar? Não tem o que fazer. Está devendo pra caramba. Ontem apareceu o menino Pedro Ferreira, que foi uma sensação. Mandaram de volta para a Copinha, né? Que ele está atuando na Copinha. Olha, se bobear, ele já sai da Copinha vendido por 3 milhões de euros.
Moleque bom jogador. Provando mais uma vez que o São Paulo precisa ter se abastecer dos seus jogadores de Cotia. Ali o São Paulo tem a sua vida. E não pegar os jogadores de Cotia e queimar rapidamente. Enfim, Pilhador, ontem mereceu perder. A saída do Júlio Casares foi natural, porque aí ele mantém alguns direitos no clube. Se ele sofresse o impeachment, ele perderia direito até de ser sócio e tal. Então ele mantém-se no grupo, né, do São Paulo, ele se mantém ali entre as pessoas ligadas ao clube. E o Carlos Miguel Haddad, por exemplo, né, que fez o mesmo processo. Ele renunciou antes e continuou fazendo parte até do Conselho Consultivo. Então foi uma estratégia para manter-se dentro do clube, embora não mais como presidente. Até em negociação, porque o Corinthians foi para o fundo do poço fazendo a mesma coisa, gente. O Duílio exterminou uma geração de jogadores da base do Corinthians inteira, vendendo a custo de banana e às vezes dando o jogador e foi para o fundo do poço. O São Paulo começou a fazer a mesma coisa e começou a ir para o fundo do poço, né? Eu acho que tem que usar melhor os jogadores da base no time profissional e também as negociações têm que ser melhores. Tem que ser melhor para o clube, entendeu? Não melhor para o empresário. Não melhor para o dirigente que está sendo intermediário na negociação. Quando se vende um jogador, o cara tem que pensar no clube. Era o que o Vicente Matheus fazia, por exemplo, né? Matheus, lá atrás, do Corinthians, ele nunca roubou o Corinthians, ele pôs dinheiro. E negociar contrato com ele era uma dificuldade, porque ele pensava no clube, né? E isso está faltando no Corinthians e no São Paulo, atualmente, e no Santos, principalmente, pensar no clube ao invés de pensar na negociata. Em relação ao jogo, eu vi o jogo, boa parte do jogo, foi isso mesmo, o Português estava bem organizado, certinho, um bom time. É um clássico como é Flamengo e Vasco, Tironi. É a mesma coisa. Isso. Os dois são clássicos, por causa da história, né? E o São Paulo, a Portuguesa ter ganho esse jogo foi ruim para o São Paulo, mas fez um bem para o futebol, principalmente o futebol paulista. Começa a se prestar atenção na Portuguesa de novo. A Portuguesa ganhou um clássico, todo mundo olha um pouco para a Portuguesa, porque a Portuguesa sempre foi um grande time. E eu tenho um carinho muito grande para esse jogo, São Paulo e Portuguesa, porque foi o jogo que eu estreiei no São Paulo. Eu estreiei no São Paulo e Portuguesa, no Morumbi. Então, assim, o São Paulo tem que tomar cuidado no Campeonato Brasileiro. Se não se reorganizar, se não ficar... se não montar um time competitivo, se não utilizar melhor os jogadores da base, os jogadores que se destacam mesmo, como se Ferreira, né? Paulo Ferreira? Pedro Ferreira. Pedro Ferreira. Foi uma enfiada de bola espetacular, mas envolveu o lado do centroavante. Quem propôs a jogada foi o Carelli. Claro. Caleri saiu correndo lá do outro lado e aí o garoto viu o buraco para onde o Caleri estava indo. O Caleri fez a movimentação certíssima, não entrou em impedimento, ele veio em diagonal, então ele veio passando na frente da defesa da Portuguesa, ficando em condições legais. E o moleque enfiou a bola precisamente. O mérito foi a força que o garoto colocou na bola, que deixou o Caleri na cara do gol, né? O Caleri não precisou pensar em nada, mas a proposta da jogada foi feita pelo Caleri.